Nós somos acadêmicos de Engenharia de Produção e hoje a gente irá falar sobre eletrostática. Nós cursamos o curso no Polo de Anhanguera, em Telemaco Borba, e eu vou apresentar aqui meus amigos agora. O Evandro, Evelyn, eu, Larissa, Adriana e Giovanni. Agora o Evandro vai falar um pouco para vocês sobre eletrostática. Bom, a eletrostática é o estudo dos fenômenos elétricos que são causados por cargas elétricas em repouso. Normalmente, essas cargas são resultantes em contato entre corpos onde ocorre a transferência de elétrons. A carga elétrica é uma característica intrínseca das partículas carregadas. A eletricidade estática é um fenômeno de acumulação de cargas elétricas em um polo, condutor, semicondutor ou isolante. Essa eletricidade deve-se ao fato de átomos de corpos apresentarem desequilíbrio quanto à sua neutralidade. A eletricidade estática ela normalmente é imperceptível para nós. E então eu vou falar um pouco da tensão da descarga. A descarga acima de 3.500 volts a gente pode sentir ela. E acima de 4.500 nós podemos ouvir. E acima de 5.000 volts nós podemos ver. A eletrostática varia muito do meio que ela se propaga. O que acontece é que nos dias mais úmidos, a resistividade do ar cai, o que não permite que as cargas elétricas de sinais opostos se acumulem em grande quantidade. Já o ar seco, que funciona melhor, do ponto de vista dielétrico, nota-se um acúmulo maior de cargas, pois elas demoram mais para se dissipar ou escoar. É como um capacitador de fugas. O dielétrico não está bom no caso de dias chuvosos e úmidos, e um capacitor bom dielétrico em um bom estado no caso de dias bem secos. Muitos processos, produtos e serviços que usam a eletrostática como meios para obter resultados, como a impressora laser, que ela usa a eletrostática também como meio de impressão. O processo de impressão começa antes mesmo do papel ser puxado para dentro da impressora. Antes de fazer qualquer coisa, a impressão carrega a imagem de sua memória e processa a parte que necessita da cor, e as que serão deixadas em branco. Internamente, a impressora carrega através de um dispositivo chamado de fio corona, um cilindro fotoconceptor com cargas a chamada energia eletrostática, positivamente. Detalhe, algumas dessas impressoras trabalham com cargas negativas nos cilindros. Logo em seguida, a impressora começa a atuar, e sem puxar o papel para dentro. Ou seja, ela coloca essa carga no cilindro receptor. A partir disso, o cilindro é colocado sobre o cilindro receptor um pó. Este pó ele adere ao cilindro receptor, mas aquelas partes onde foi retirada a carga do cilindro, ele não adere. A partir disso é colocada a tinta no papel. Daí, com a carga negativa, a tinta é inserida sobre o papel. E assim, a impressora laser funciona com a eletrostática. Agora, na sequência, a gente vai usar diversos experimentos para mostrar a eletricidade estática, como que ela age no nosso dia a dia. A gente vai entrar em questão do pêndulo eletrostático, de questão de condução, gaiola de Faraday, também vamos usar aí a bobina de Tesla e muitos outros experimentos, até uma placa de computador aqui, para a gente mostrar a influência da eletrostática no nosso dia a dia. Olá, gente, meu nome é Evelyn. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre eletrização por contato e indução. Então, eu vou estar falando para vocês um pouco, como ocorre cada processo, o exemplo do dia a dia de cada um, e no final eu vou mostrar como ocorre a experiência, a parte prática. Os processos de eletrização ocorrem na natureza
constantemente e muitas vezes tais fenômenos passam despercebidos por nós. O fenômeno da eletrização consiste na transferência de cargas elétricas entre os corpos e essas transferências podem ocorrer por 3 processos conhecidos por atrito, contato e indução. Na eletrização por atrito, há a necessidade do contato físico entre os corpos. Já na eletrização por indução, isso não é necessário. É por isso que esse processo recebe esse nome. Um exemplo, então, no dia a dia. A eletrização, uma consequência da eletrização por indução são os raios. Quando temos uma nuvem carregada eletricamente durante uma tempestade, ela irá induzir na superfície cargas de sinais opostos, criando assim um campo elétrico entre a nuvem e a superfície. Se esse campo elétrico ele for muito intenso, teremos uma descarga elétrica violenta, que é o que nós conhecemos como raio. Já na eletrização por contato, considera-se então um corpo eletrizado quando ele tiver um número diferente ou prótons e elétrons, ou seja, quando não estiver neutro. O processo de retirar ou acrescentar elétrons a um corpo neutro para que ele fique eletrizado é chamado de eletrização. A eletrização por indução ela ocorre quando 2 corpos são induzidos, que será sempre neutro, carga igual a 0, ou seja, tem o mesmo número de prótons e elétrons, e o outro corpo é o indutor. O indutor ele sempre terá uma carga, ou seja, ele sempre terá mais prótons do que nêutrons, ou seja, há uma carga negativa. Após colocar então o corpo neutro com o carregado positivamente, vai atrair então os elétrons para mais próximo desse corpo, através do princípio de atração. Digamos que esse corpo está polarizado. Então agora eu vou mostrar para vocês a parte prática. Esse aqui é a experiência por eletrização por contato. E agora por indução. Opa. Vem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olá, meu nome é Larissa e eu vou explicar sobre eletrização por atrito. Eu vou falar na aula de hoje como ocorre, a origem, um exemplo no dia a dia e no final eu farei uma experiência com vocês. Então, a origem. O processo pelo qual adquire a carga elétrica é conhecido como eletrização. Na aula de hoje falaremos sobre eletrização por atrito, que originalmente foi observada por Tales. Por volta do século IV a.C., o matemático grego Tales de Mileto concluiu que o atrito entre certos materiais eram capazes de atrair pequenos pedaços de palhas e penas. Posteriormente, o estudo de Tales foi expandido, sendo possível comprovar que 2 corpos neutros, feitos de materiais distintos, quando são atritados entre si, um deles fica eletrizado negativamente, no caso ganha elétrons, e o outro positivamente, no caso perde elétrons. Quando há eletrização por atrito, os 2 corpos ficam com cargas de módulo igual, porém com sinais opostos. Esta eletrização depende também da natureza do material. Quando 2 substâncias são atritadas, ocorre uma migração de elétrons de uma para a outra. Ao que recebe elétrons, adquire carga elétrica negativa. A antiga eletricidade resinosa ou negativa. E a outra perde elétrons, adquire carga elétrica positiva, no caso a antiga eletricidade vítrea ou positiva. Quando isso ocorre,
dizemos que o corpo está positivamente eletrizado. Por exemplo, quando se atrita uma barra de vidro num pano de lã, elétrons passam do vidro para a lã. Em consequência, a barra de vidro adquire carga elétrica positiva, no caso perde elétrons, e o pano de lã adquire carga elétrica negativa, recebe elétrons. Se em vez da barra de vidro atritarmos com uma lã a barra de resina, haverá a transferência de elétrons da lã para a resina. Então a barra de resina adquire carga elétrica negativa, no caso recebe elétrons, e o pano de lã adquire carga elétrica positiva, perde elétrons. Na eletrização, temos apenas a transferência de elétrons. Eles estão girando ao redor do núcleo dos átomos, e por isso, dependendo do material, tem facilidade para escoar de um corpo para o outro. Se o corpo atritado é de um material isolante, as cargas que nele se desenvolvem ficam confinadas à região atritada. Nas experiências consideradas, admitimos que sempre os corpos de materiais isolantes como vidro, resina e lã. Entretanto, se o corpo é feito de material condutor, por exemplo, de metal, as cargas elétricas se espalham por todo o corpo, ocupando sempre a sua superfície externa, pois elas estão sendo todas de mesmo nome ou sinal. Do mesmo nome ou sinal, elas se repelem mutuamente, tendendo a ficar o mais longe possível uma das outras. Se um operador quiser manter a eletrização do condutor, terá que segui-lo com um cabo isolante, pois se o mesmo fizer, todas as cargas irão se espalhar pelo seu corpo, que também é condutor, e daí por todos os materiais condutores que estiverem em contato, como por exemplo a terra. Disse nesse caso que o corpo que está ligado à terra ou aterrado. Genericamente, portanto, pode-se dizer que um condutor eletrizado perde sua eletrização, no caso descarrega-se ao ligar à terra. Um bom exemplo do que envolve a eletrização por atrito ocorre quando durante uma viagem, um dia muito seco, um carro fica eletrizado pelo atrito do ar. Várias partículas de poeira, sujeira e gases se formam um ar que são atritados à bateria do carro, fazendo que aconteça uma transferência de elétrons do corpo de um corpo para o outro. O carro fica eletrizado, pois adquire cargas elétricas ao ser atritado. Logo ao sair do carro, um passageiro toca a bateria e pode com certeza levar um choque. Agora, eu vou fazer uma experiência prática com vocês. Aqui eu piquei alguns pedaços de folha de papel e eu vou esquentar a caneta. Pode esquentar no cabelo ou no papel. Eu vou esquentar no papel porque hoje o clima está meio úmido aqui. Não sei se vocês conseguiram ver bem aí, mas os papéis quebrou feito um imã aqui. Vou fazer de novo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Adriana. Hoje eu vou estar explicando um pouco sobre o manuseio da placa-mãe. Sabemos que todos os computadores precisam de um cuidado básico. Como todos nós sabemos, manter o desempenho e a vida útil do seu computador. Mas o que muita gente não sabe é que a energia estática é um dos fatores que merece atenção quando falamos em eletrônicos. Para te ajudar a cuidar do seu computador e evitar problemas, vou explicar nesse vídeo quais são esses cuidados básicos e algumas dicas para você fugir desse perigo. O que a energia estática pode prejudicar no seu computador? Um dos principais prejudicados com a energia estática é o módulo de memória, por ser composto de milhões de transitores e capacitadores alimentado por cerca de 1,5 watts. Uma descarga pode comprometer não somente parte desses componentes, mas toda a peça. Os computadores podem ser afetados também pelo acúmulo dessa energia estática. Isso ocorre pela falta de aterramento elétrico da rede, comum um dispositivo ligado em redes.
fazendo com que ele não funcione ou tenha mau desempenho. Pensando em todos os problemas que podem ocorrer por causa da energia estática, preparei 8 dicas para que você não danifique os componentes do seu computador quando precisar manuseá-los. Primeiro passo é assegurar que a tomada onde você vai ligar o seu computador tenha aterramento elétrico. O sistema é constituído por 0 watts, ou seja, a voltagem não se modifica, retirando a sujeira da eletricidade e evitando descargas estáticas, uma vez que ela será descarregada para a terra. Segundo item é evitar andar de meias ou descalço em carpetes ou usar blusas de lã antes de mexer no seu computador. Em geral, roupas feitas com fibras naturais, como algodão, costumam acumular menos energia estática que sintéticas, como os poliésteres e o nylon. Se você mexer muito com computadores, você pode comprar uma pulseira antiestática. Ela faz o trabalho de retirar o acúmulo de eletricidade, mas por isso precisa estar conectada a um cabo aterrado. Caso você tenha uma mesa que não seja de metal para trabalhar com esses tipos de componentes, as mesas de madeira, por exemplo, diminuem o acúmulo de eletricidade. Por ser neutralizar antes de tocar nos componentes. Colocar as mãos em seu gabinete, caso ele esteja ligado a um fio terra. Em caso que demore um componente e tenha que para usá-lo depois de continuar a tarefa, repita o procedimento. Antes de mexer no seu computador, desligue completamente e confirme se a energia foi desligada diretamente da fonte. Se o computador estiver frio, espere que chegue a uma temperatura ambiente, um ambiente frio e com pouca umidade. É favorável para a formação de energia estática. Tente não tocar diretamente nos componentes. Sempre que possível, segure o módulo pela parte metálica e evite o contato direto com os componentes dessa peça. Olá a todos, meu nome é Giovanni de Oliveira e agora vamos falar um pouco sobre uma grande invenção na área de eletricidade e magnetismo e que até nos dias atuais continua a ser motivo de estudo, que é a bobina de Tesla. Desenvolvida em 1891 pelo inventor de nacionalidade meio confusa chamado Nikola Tesla, ela foi criada para fazer experiências com a criação de descargas elétricas de alta voltagem. Na verdade, ela nada mais é que um transformador ressonante, que é capaz de gerar uma tensão altíssima com grande simplicidade de construção. Na forma mais usual, ela é formada por um circuito primário composto por um transformador, que é capaz de receber energia elétrica de uma rede qualquer, um capacitor primário, que se descarrega sobre a bobina primária através de um centelhador, e a própria bobina primária, que possui poucas espirais de fios grossos, que podem ser configurados no formato cilíndrico, plano ou cônico, dependendo do gosto de cada um. E é montada próxima à base da bobina secundária. O circuito secundário, por sua vez, é formado por uma bobina secundária cilíndrica, com muito mais espirais que a primeira. E é montada centrada sobre a bobina primária, que ressona com sua própria capacitância distribuída e com a capacitância de um terminal, montado no topo da bobina. Essas capacitâncias distribuídas dependem apenas da geometria do sistema, e é o que forma a capacitância secundária. Ao aumentar a tensão da energia fornecida pela rede elétrica, a bobina de Tesla faz com que a alta tensão em alta frequência no circuito secundário gere um campo elétrico alto o suficiente para ionizar o ar. Ou seja, ela ultrapassa a resistência do ar e uma vez que essa ionização se inicie, ela se propaga em forma de faíscas elétricas. E é aí que surgem aqueles famosos raios da bobina de Tesla. E agora a gente vai ver aqui uma mini bobina de Tesla. Ela é formada por uma base de madeira, um cano PVC de 8,4, a primeira bobina, a bobina primária aqui, é formada por um fio de 30 centímetros. Esse fio aqui pode ser de 0,3 ou a 0,5 milímetros. Formada também aqui por um resistor de 27K,
um transistor 2N2222. Aqui nós temos um conector para bateria e uma bateria 9 volts que a gente vai usar na experiência, assim também como uma lâmpada fluorescente. Bom, então, quando eu coloco essa bateria aqui no conector, ela vai fazer com que a bobina secundária, formada pelas espirais, crie um campo elétrico, e esse campo elétrico vai influir no quê? Na lâmpada. A lâmpada ela é formada por vapor de mercúrio de baixa pressão. Esse vapor de mercúrio, ao ser instigado pelo campo elétrico, ele faz com que ele atrito com as paredes da lâmpada. Nas paredes da lâmpada, ela tem fósforo. Esse fósforo atritado, ele libera energia, e ele libera energia em forma de luz. Então, a gente vai testar aqui e vamos ver como acontece. Aqui dá para ver, ela está fazendo todo um campo elétrico em torno da bobina, enquanto a lâmpada está sendo instigada, ou seja, o vapor de mercúrio está sendo instigado dentro da lâmpada. Beleza? Isso é uma mini bobina de Tesla que a gente fez para essa experiência. Meu nome é Evandro. A gente vai dar um exemplo de um pequeno experimento do pêndulo eletrostático. Os materiais utilizados vai ser um tubo PVC, um copo descartável, um canudo plástico e o papel alumínio e o papel em si. Começaremos eletrizando o tubo PVC vigorosamente com o papel. O atrito fornece energia suficiente para que os elétrons de um corpo passem para o outro. No nosso caso, os elétrons passam do papel para o tubo e, portanto, fica eletrizado negativamente. Prosseguindo, ao aproximar o tubo carregado, ao aproximarmos o tubo carregado ao circo de papel alumínio, que inicialmente é atraído pelo tubo, pois se encontrava neutro ou descarregado. Porém, ao encostar no tubo, o circo se elettriza por contato, ficando com carga mesmo no sinal do tubo. E como carga de mesmo sinal se repele, haverá força de repulsão entre eles. Exemplo: quanto mais os corpos se aproximam, maior serão as forças de repulsão. Quando o circo encosta na parede, no tubo, se neutraliza, voltando novamente a ser atraído pelo tubo. Agora a gente vai falar sobre a gaiola de Faraday. A
gaiola de Faraday foi um experimento conduzido por Michael Faraday, um físico e químico considerado um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Foi criada para demonstrar que uma superfície condutora eletrizada possui campo elétrico nulo em seu interior, dado que as cargas se distribuem de forma homogênea na parte mais externa da superfície condutora. Faraday, no experimento, utilizou uma gaiola metálica e inseriu uma cadeira de madeira onde se sentou no interior da gaiola. Deu-se uma descarga elétrica no exterior e mesmo ele no interior da gaiola condutora, nada lhe ocorreu. Um condutor, quando carregado, tende a espalhar suas cargas uniformemente por toda a superfície. Se esse condutor for uma esfera oca, por exemplo, as cargas irão espalhar pela superfície externa, pois a repulsão entre as cargas faz com que elas se mantenham o mais longe possível uma das outras. O efeito do campo elétrico criado no interior do condutor acabam se anulando, obtendo assim um campo elétrico nulo. O mesmo acontece quando um condutor não está carregado, mas está em uma região que possui um campo elétrico causado por um agente externo. Seu interior fica livre de ação desse campo elétrico, que fica blindado. Esse efeito é conhecido como blindagem eletrostática. O fenômeno da blindagem eletrostática é muito utilizado para proteger equipamentos que não podem ser submetidos a influências elétricas externas, como é o caso de aparelhos eletrônicos, em aviões devido à ocorrência de raios e automóveis. Agora a gente vai ver aqui uma experiência feita com papel alumínio, grade e também com arame. Ela é toda envolvida pelo papel alumínio, fazendo com que dentro dessa mini gaiola ela também forme um campo elétrico nulo. Assim então a gente vai fazer a experiência aqui utilizando dois celulares. Vamos tentar ligar para o primeiro celular para ver primeiro se ele vai tocar. Como vocês podem ouvir, ele está tocando, ou seja, ele está recebendo o sinal da linha telefônica. Então agora a gente vai colocar ele dentro da gaiola de Faraday. A tendência é que ele dentro da gaiola de Faraday, como a gaiola tem um campo elétrico nulo, vai fazer com que ele também sinta o efeito desse campo elétrico nulo. Vamos tentar de novo ligar. Como vocês podem ver, eu estou ligando para o celular. Podem ver que ele não conseguiu pegar o sinal. E agora eu vou mostrar para vocês também como até o sinal no celular ela não estava pegando rede. Este é o efeito da gaiola de Faraday. Vídeos. Concluindo esses vídeos, vou falar sobre a eficiência dos para-raios. Sabendo que esse aparelho foi inventado por Benjamin Franklin em 1752. Lembrando que os raios ocorrem quando temos nuvens intensamente carregadas, que são as chamadas tempestades. As nuvens carregadas negativamente em sua parte inferior formam uma descarga piloto em direção à Terra. Como as nuvens e a Terra possuem polos diferentes, passam assim por elas uma corrente elétrica. E essa corrente pode causar danos
Um dos principais danos da descarga elétrica são relacionados às ações dos raios em seres vivos, que são os seres humanos, os animais. A descarga direta mata instantaneamente, porém é bastante raro de se ver. A descarga indireta é mais frequente acontecer. Acontece nas imediações e pode provocar sequelas e até mesmo a morte. Com este risco, hoje temos o programa Casa Segura. Tratando da eficiência dos para-raios, segundo o programa Casa Segura, o site de engenheiros elétricos e de segurança ressalta que o maior erro da população é acreditar que o para-raio protege tudo que está na edificação, sendo que o para-raio, portanto, a estrutura e as pessoas. Já os equipamentos eletroeletrônicos não são protegidos pelo para-raio. Para esse motivo, a necessidade das tomadas com os 3 pinos, dos dois quais são fases e o outro fase e neutro. O terceiro é isolados e o primeiro é a terra. O sistema mais eficiente nas casas e edifícios atualmente são os capacitadores verticais, para-raios de Franklin e captadores de malha, que são as gaiolas de Faraday, ou uma combinação entre eles. Devido à natureza da descarga, no entanto, dificilmente a proteção poderá ser 100% segura. Essas proteções para descargas atmosféricas devem ser estudadas com exclusividade por profissionais da área. Nesta análise, deve-se considerar o tipo de estrutura, a sua construção, o material usado na estrutura, as estruturas da vizinhança, a geografia do local e os seus índices, o tipo de ocupações e conteúdos da estrutura. A partir desta condição, pode-se realizar um bom projeto e uma boa instalação de proteção. A melhor opção para a proteção é integrar os sistemas ao próprio elemento da edificação, chamados de componentes naturais de proteção, tais como estruturas metálicas, detalhes metálicos da arquitetura, armações de concreto, fundações e outros. Para isso é necessário o conhecimento correto para todos desses elementos, a sua forma de integração aos sistemas protetores. Obviamente, os custos do sistema de proteção caem consideravelmente, além do ganho qualitativo. Para a instalação dos para-raios de Franklin, é utilizado os capacitadores e os rasters de metais pontiagudos que ficam no topo dos edifícios, comumente de cobre ou alumínio, destinado a dar proteção aos edifícios, atraindo os raios para sua ponta e desviando para outro cabo condutor, que desce na lateral dos edifícios. E assim essa descarga é lançada para o solo através de um cabo de aço, ligando à terra, que é o aterramento. Para que o aterramento seja mais eficiente, é necessário que haja um pó de carvão ao redor das rastas. Assim torna a terra mais condutora para que ocorra o espalhamento da carga numa profundidade grande e de longa superfície. É importante comunicar que para instalar um para-raio é necessário que um profissional dessa área, portanto, não basta simplesmente instalar um sistema de para-raios. É importante seguir as normas técnicas vigentes e as legislações federais, estaduais e municipais da sua cidade, pertinentes ao tema para-raio e aterramento elétricos, pois nenhum sistema de para-raios são 100% eficientes, mesmo seguindo à risca as normas técnicas de para-raio da ABNT. Portanto, diante de uma fatalidade de sua instalação de para-raios estiver legal, o fato será caracterizado como acidente.